noite. Eu sou a Diana, né, conforme ela apresentou, e eu sou graduada pela UFJF, tenho mestrado, né, no programa da UFJF também, e tenho 10 anos de atuação na área de diagnóstico por imagem em uma clínica aqui em Juiz de Fora. Então, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o uso seguro do contraste, e como reduzir os riscos e melhorar a experiência do paciente que vai fazer o exame contrastado, que eles chegam lá todos cheios de dúvida, todos cheios de medo, né? Então, eu vou discutir aqui com vocês algumas estratégias importantes para poder tornar essa experiência a melhor possível. Então, a ementa que eu vou trazer para vocês as estratégias para minimizar os riscos dos efeitos adversos do meio de contraste, a identificação e a triagem dos fatores de risco, a seleção e a preparação dos pacientes, a escolha do meio de contraste, a aplicação de questionários específicos, a abordagem em pacientes com insuficiência renal e alergias, o intervalo entre as injeções de meio de contraste, recomendação sobre o jejum, alguns cuidados na administração do contraste, os cuidados pós-reação adversa e a atuação da equipe multidisciplinar no manejo das emergências. Então, para iniciar o tema, a primeira coisa que que precisa ser feito para reduzir os riscos e melhorar essa experiência para o paciente que vai utilizar o contraste é a escolha do meio de contraste que você vai trabalhar. Então, conhecer o produto que você está utilizando é essencial para você entender com o que você está trabalhando e o que você está oferecendo para os pacientes de vocês. Então, estudos indicam que o meio de contraste iodado a ser utilizado, o melhor, é aquele de baixa osmolaridade, que é mais comumente utilizado hoje nos serviços. Por quê? A osmolaridade, ela tem uma relação direta com a tolerabilidade do composto, né? Então, essa baixa osmolaridade diminui os efeitos tóxicos e hemodinâmicos que o contraste vem a ter no paciente. Sugere-se também que seja um contraste não iônico, porque a gente sabe que quando não tem essa dissociação em partículas positivas e negativas, está associado o menor risco de reação adversa. E também sugere-se o pré-aquecimento para a redução da viscosidade, porque a gente sabe que quanto menor a resistência, né? Se a gente aumenta a temperatura, a gente diminui a viscosidade, quanto menor a resistência, melhora o fluxo e diminui o risco de extravasamento, diminui o desconforto na hora da injeção. Lembrando que o aquecimento, ele não tem relação com as taxas de evento adverso, aqueles lá, os fisiológicos e os anafilactoides, tá bom? O contraste gadolínio, sugere-se que ele seja de estrutura macrocíclica, né? Forma aquela gaiolinha que dificulta a liberação do iogadolínio, né? Dificulta a questão da transmetalação, que é a troca do gadolínio por um cátion endógeno e deixando esse gadolínio livre. Sugere-se que seja do grupo 2, que, né, diminui também o risco de dissociação do íon do gadolínio, do quelato dele, e diminui também o risco da fibrose nefrogênica sistêmica, que a gente sabe que está relacionado diretamente com o contraste gadolínio e que tem a maior relaxatividade, ou seja, que melhora, nesse caso, aumenta a contrastação entre os tecidos, pelo fato de ter essa maior relaxatividade. Então, com tudo isso, a gente diminui o risco de reação adversa, o risco de extravasamento e o risco da fibrose nefrogênica sistêmica naqueles pacientes com doença renal crônica. O manual do ACR, ele cita um estudo que fala sobre a questão do aquecimento, né, do meio de contraste. Ele cita um estudo que fala sobre a melhora das taxas de entrega de iodo com o aquecimento do contraste a 37 graus. Então, é importante, né, se vocês optam pelo aquecimento, é importante vocês entenderem que tem uma melhora na taxa de entrega de iodo, quando você tem esse tipo de prática. E lembrar que o contraste, quando ele é aquecido, provavelmente é numa estufa, e tem que ter o registro do controle de temperatura da estufa,
E essa estufa também tem que ter aquele controle de manutenção preventiva, né? Anual ou semestral, não sei como que é no serviço de vocês. Sobre o aquecimento também do meio de contraste, no manual de 2024, ele cita que é necessário o aquecimento a 37 graus na injeção automática de meio de contraste de baixa osmolaridade com o fluxo maior do que 5 ml por segundo. E quando ele é um contraste mais viscoso, às vezes o de 370 miligramas, ele apresenta uma viscosidade maior. Então, sim, é recomendado o aquecimento a 37 graus. E pode não ser necessário o aquecimento a 37 graus com a injeção automática com fluxo menor do que 5 ml por segundo, né? Que é um fluxo menor, e a injeção manual. E alguns contrastes também com a composição de 300 miligramas, ele também pode não ser necessário o aquecimento a 37 graus. Então, ele dá essa sugestão lá no manual sobre a questão do aquecimento. Então, depende de qual, né? Talvez se você optar por usar o de 300 miligramas, se vocês não fazem alto fluxo, né? Não mais do que 5 ml por segundo, talvez não seja necessário. Mas isso é uma questão, né? É um protocolo institucional de vocês. Lembrando que o contraste gadolínio, ele não deve ser aquecido. Então, entrando aqui em alguns cuidados específicos sobre os cuidados com o meio de contraste, de acordo com o fabricante, o que muitos fabricantes relatam? O cuidado no armazenamento, né? O iodado e o gadolínio, os contrastes, normalmente eles ficam entre 15 e 30 graus. E quando eles estão lá no estoque, precisa fazer o controle da temperatura. Então, a temperatura do ambiente tem que ser controlada, tem que ter aquele registro, né? 2 vezes no dia, onde a gente registra a temperatura mais baixa, a temperatura mais alta do dia, a temperatura do momento, tá bom? Tem que ver também que algumas bulas pedem que sejam em um espaço livre de raio-x. Ou seja, a gente tem que se atentar para que a estufa não fique dentro da sala do tomógrafo, porque senão vai ficar exposto à radiação ionizante. E lá pede para ficar livre de raio-x. Alguns cuidados na manipulação, a gente vê a perfuração da tampa de borracha do contraste, né? E lá nas bulas, eles pedem que seja utilizado um perfurador específico para uso único. Não ficar furando lá o tempo todo aquela tampinha de borracha, porque podem ocorrer de micropartículas de borracha entrar em contato com a solução e contaminar o contraste. Então, tem que se atentar a isso. Existem alguns perfuradores específicos que você coloca lá uma vez e depois você vai conectando a seringa quando você faz o uso de várias vezes do frasquinho de contraste. A estabilidade da solução após aberta também a gente tem que verificar na bula de qual produto que você está utilizando. Normalmente, o que eu utilizo lá sugere não, pede que a estabilidade ele seja descartado 10 horas após a abertura, e o contraste gadolínio, ele tem uma estabilidade de 24 horas. Então, o que é importante? Você etiquetar esses frascos, né? O gadolínio, por ele vir menos no frasquinho, rapidinho você acaba com ele, mas e aquele contraste que tem 500 ml? Então, você precisa ter controle do horário de abertura do frasco e qual o horário que vai dar 10 horas depois. Então, você precisa fazer essa etiqueta controlando a data de abertura, tá bom? Para controlar essa estabilidade. E o cuidado com os descartáveis, que a gente vai utilizar principalmente na bomba injetora, né? Então, normalmente, vale por 10 horas a seringa mais o conector espiralado, né? Aquele antirrefluxo de, de uso único durante 10 horas. Então, eu posso utilizar ele durante 10 horas. Então, é importante também você saber a validade dos descartáveis e o antirrefluxo, usar o antirrefluxo no paciente, que é a cada paciente também, que ele impede, é um cuidado a mais para impedir que esse sistema da injetora seja contaminado, e ele evita nessa contaminação cruzada por ser utilizado o dia inteiro. Então, é que é importante você colocar o antirrefluxo a cada paciente.
Sobre a dosagem, respeitar a dosagem na indicação, que normalmente é pelo peso do paciente, é importante. Sempre lá na bula, na parte de posologia, a gente encontra essa informação da dose, e sempre respeitar a dose máxima. Atenção quando você usa concentração diferente do gadolínio, né? Porque tem o contraste gadolínio que é de 1 milimol e tem outros que são de 0,5 milimol. Você sempre se atentar à dosagem máxima de cada um. Sobre a idade, você tem que ver se o seu contraste ele pode ser utilizado em recém-nascidos, né? Os extremos de idade, porque nem todos os contrastes gadolina eles são aprovados pela Anvisa para certas faixas etárias pediátricas. Então, tem que ficar de olho qual que é o contraste que você está utilizando e se pode, se a Anvisa já aprovou o uso em recém-nascido ou em crianças até 2 anos de idade. Então, tem que ver se existe essa aprovação ou não. E utilizar a menor dose possível, principalmente em idosos, uma vez que já existe uma redução da taxa de filtração no paciente, né, com um paciente mais idoso. Então, ficar de olho também nessa questão da dose. As vias de administração, ver se ela é somente intravenosa, né, na indicação lá, ou se é permitido outras vias. Se pode ser feito arterial, se pode ser via oral, se pode ser via retal, via intratecal. O contraste, né, atualmente que eu uso, o gadolínio, ele não pode via exclusiva intravenosa. Já o contraste iodado que eu uso, ele é permitido outras vias. Então, a gente tem que se atentar a isso também. Agora, sobre a triagem dos fatores de risco. Como que a gente trabalha isso? Uma experiência exitosa que eu tenho lá onde eu trabalho é a questão do agendamento. Então, começa essa triagem dos fatores de risco lá no agendamento do exame, onde o paciente ele faz algum repasse de informações relevantes para a pessoa que está fazendo o agendamento. Então, às vezes, relata reações anteriores, relata um problema renal, e nesse caso, a gente já pode fazer alguns planos de ação com essa informação que a gente já tem. Normalmente, às vezes, se der, eu ligo para compreender melhor que tipo de reação que o paciente teve, porque a gente precisa saber qual foi o tipo de reação que teve para saber se a gente vai fazer o contraste de novo ou não, se a gente vai sugerir uma pré-medicação. E o problema renal, a mesma coisa. Se eu vou precisar do valor da creatinina, porque é um paciente externo, né? É um paciente que agendou da casa dele. Então, eu não vou deixar ele chegar na clínica, ele me falar que ele tem um problema renal, para falar que ele não pode fazer o exame naquele dia, porque eu preciso de um exame de creatinina dele para poder saber se ele vai fazer o exame ou não. Então, é importante essa triagem já desde o agendamento, e por isso precisa de uma comunicação entre o agendamento e a equipe assistencial. Então, é importante na triagem, né, desses fatores de risco, realizar a anamnese. E na anamnese a gente vê se a indicação do contraste ela é apropriada, pesar o risco-benefício, obviamente, e buscar alternativas de outros métodos diagnósticos, se possível. Se não, a gente vai lá na aplicação do questionário pré-exame, então na anamnese a gente vai investigar se ele já teve contato prévio com o meio de contraste iodado gadolínio. Por que que é importante saber se ele já usou ou não? Porque se ele já usou ou não, a gente já fica mais tranquilo em relação a isso. Não significa que ele possa ter uma reação depois, mesmo que ele já tenha usado. Mas a gente já fica mais esperto em relação a uma nova experiência, ou não, ele nunca teve contato com nenhum tipo de contraste. Então, a gente fica sabendo de alergias já conhecidas do paciente. Se um paciente já tem alergia a algum medicamento, ou vários medicamentos, ou algum alimento, a gente sabe que é um fator de risco importante, essas múltiplas alergias. Alergias anteriores ao meio de contraste. Ah, eu já fiz uma tomografia com contraste iodado e eu tive um edema palpebral. Então, a gente conhece, a gente sabe que o paciente já teve uma alergia anterior. Se o paciente tem asma e naquele momento, como que tá o controle da asma dele? Se o paciente tem diabetes, né, principalmente por contraste iodado, e se ele faz o uso da metformina, e a gente vai falar daqui a pouco sobre a metformina, e se o paciente tem alguma disfunção renal, que a gente sabe que é importante a gente triar isso na hora antes de fazer o exame.
Então, sobre isso que a gente falou aqui agora. Pacientes com múltiplas alergias. Então, ele vira e fala para mim: ah, eu tenho alergia a Plasil, eu tenho alergia à dipirona, eu tenho alergia a camarão, eu tenho alergia a um monte de coisa. Existe a possibilidade, as chances são maiores de ter uma reação ao contraste? Sim, por causa dessa situação dele. Porém, eles não são considerados de alto risco. Portanto, o contraste ele não é contraindicado, tá? E também não é recomendada a pré-medicação. Nesses casos, é importante você acender um alerta, né, e acompanhar mais de perto a injeção de contraste nesse paciente, uma vez que ele já tem esse histórico de múltiplas alergias. Reações anteriores ao meio de contraste, que é o fator de risco mais importante que a gente tem que ver hoje. Então, se ele foi exposto à mesma classe do contraste, a gente sabe que já é um probleminha, porque normalmente o problema tá aí. Se ele foi exposto àquela mesma classe de contraste, provavelmente ele vai ter. Por isso que eles sugerem que a gente troque, né, o tipo de contraste que vai ser utilizado. Se a reação foi moderada ou grave, também é importante saber se a gente vai utilizar o contraste de novo ou não. E a pré-medicação, ela é indicada para as reações leves, se aquele paciente vai utilizar a mesma classe do contraste. É difícil hoje você ver no serviço, pelo menos, né, os que eu já vi, que você trabalhe com vários tipos de contraste por causa disso, né? Então, normalmente a gente sugere a pré-medicação, porque a gente vai usar a mesma classe, se no caso a reação for leve. Sobre a pré-medicação. Então, a pré-medicação ela ainda é polêmica, né, gente? A gente sabe que ela ainda é incerta por falta de alguns dados científicos robustos e que tem algumas sugestões diferentes vindo de algumas associações. Então, o ACR fala uma coisa, o ESUR fala outra, a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia fala uma outra coisa, a Academia Americana de Alergia fala uma outra coisa e a Academia Europeia de Alergia também fala uma outra coisa. Então, hoje, o que a gente sabe sobre a questão da pré-medicação? Que existem inúmeras orientações quanto ao uso, ela não é indicada para reações anteriores graves e moderadas, já tinha falado isso para vocês. Não foi comprovada a eficácia em pacientes de alto risco, né? Tenho isso, tenho aquilo, então, ou seja, tem alto risco para desenvolver uma reação contraste. Ela não foi comprovada. Ela é considerada para os pacientes que tiveram reações prévias leves, à mesma classe do contraste, igual falei anteriormente. E o ACR, ele sugere estratégias diferentes né, de medicação, de pré-medicação, baseado na condição do paciente. Então, se o paciente é ambulatorial, eu vou usar isso, isso e isso. Se o paciente ele é internado, eu vou usar isso, isso e isso. Se o paciente é da emergência, eu vou usar isso, isso e isso. E a gente sabe também que o ESUR, ele não recomenda a pré-medicação. Por isso que hoje ela é bem polêmica. Então, fica a decisão de cada serviço de como que vai ser utilizado, baseado nessas orientações que a gente já tem, ok? Sobre a asma. Então, na asma hoje, a gente sabe que aumenta o risco de 5 a 8 vezes de uma reação ao contraste, porém também não é contraindicado, tá bom? Também não é recomendado a pré-medicação, simplesmente porque o paciente tem asma. Então, o que é recomendado hoje? Se no momento do exame ele está em crise, a gente recomenda a estabilização do quadro, né? Tratar o quadro, né, aquele quadro agudo, e depois né, da estabilização desse quadro, a gente faz o exame contrastado. Essa é a orientação que a gente tem hoje. A questão da diabetes, né? A gente já sabe que a diabetes, ela aumenta já o risco de uma disfunção renal, a própria doença em si, e a questão do diabetes, que o paciente diabético que faz o uso da metformina. A metformina, né, é um
é um antihipoglicemiante e ele tem a eliminação renal. Então, se o paciente ele já tem a diabetes, ele usa metformina, ele já tem uma taxa de filtração com risco de disfunção, você coloca uma substância que ela é nefrotóxica, se ele usa metformina, a metformina ela pode ficar acumulada, né? Porque ela tem eliminação renal também, e o acúmulo da metformina pode ocorrer a acidose lática. Então, é justamente por causa disso. Então, o que a gente sugere? Suspender por 2 dias pós-exame contrastado, se a taxa de filtração glomerular é menor do que 30 ml por minuto. Essa é a indicação que a gente tem hoje. Mas o que é complicado nesse caso? Quando o paciente ele é internado, joia, a gente tem o valor da creatinina, então a gente consegue fazer a taxa de filtração glomerular. Agora, e quando é aquele paciente externo, que é a agenda da casa dele, e eu só descubro que ele é diabético quando ele chega para mim lá e eu vou fazer o questionário dele. Então, o que hoje a gente decidiu lá na clínica fazer? A gente vai suspender para todos, porque eu não vou não realizar o exame desse paciente ou mandar ele voltar para ele poder, ou então ele ligar para alguma pessoa para poder me passar o valor da última creatinina dele, né, que pode ser até de 3 meses, para eu poder fazer a taxa de filtração glomerular dele e para saber se ele vai fazer o contraste ou não. Então, a gente peca por excesso, tá? Então, a gente sempre suspende até dos pacientes ambulatorial, tá bom? Agora, sobre outras situações que acontecem. Alergia a frutos do mar e camarão. Então, a gente sabe que isso já é um mito, né? O fato dele ter alergia, ok, aumenta o risco, mas especificamente a frutos do mar e camarão, porque tem o iodo, né, presente nesses alimentos, a gente sabe que isso é um mito, que hoje o principal alérgeno que é encontrado na carne do peixe são as proteínas, né, dessa carne. E do camarão chama a tropomiosina. Então, é ela que normalmente causa essa reação alérgica. Então, a gente tem que orientar o paciente isso, a gente tem que desmistificar isso, porque atrapalha muito o paciente que é alérgico a camarão a fazer um exame e ter o seu diagnóstico por causa disso. A questão da ansiedade, hoje está em todos os manuais sobre a ansiedade, ela ser um fator de risco para o uso do contraste. Então, já tem evidências, né, que de reações em pacientes que são ansiosos, que estão ansiosos naquele momento, e o uso em crianças e idosos. A gente fala, o paciente muito criança, muito idoso, não pode usar. Não é isso, né? Há relatos hoje em dia de menor probabilidade de reação em crianças e idosos. Então, a gente precisa compreender isso e analisar o risco-benefício. Se eu já tenho essa informação, que tem essa menor probabilidade, por que não fazer o contraste se for necessário, nesses extremos de idade? Então, nesse caso, a comunicação assertiva, ela entra como uma orientação, uma importante aliada, né? E então você precisa orientar o seu paciente sobre esse tipo de mito, sobre a questão da ansiedade e esclarecer as dúvidas do paciente, porque é o que eu vejo muito. O paciente ele chega para fazer exame com muita dúvida, com muito medo. Ai, a minha tia morreu porque usou contraste. Ai, a minha vizinha morreu porque fez o exame com contraste. Então, assim, a comunicação assertiva hoje, ela é essencial. Não é à toa que ela é uma das metas internacionais de segurança do paciente. Então, você precisa ter isso em mente, você precisa conversar, orientar bem o seu paciente para você diminuir a ansiedade e nisso você já diminui um fator de risco para reação, ok? Sobre o paciente com a insuficiência renal. Então, vamos lá. Ou seja, o paciente ele já tem um problema renal instalado, né, que foi triado, você ficou sabendo quando você fez lá o questionário dele. Então, a lesão renal aguda induzida por contraste é um problema real, porém ela é rara. A gente
lê hoje artigo científico que fala sobre a lesão renal associada ao contraste, a gente vê que ela é um pouco superestimada, mas só que ela não é inexistente, ela existe. Então, a gente não pode simplesmente não fazer nada quando a gente sabe que o paciente ele tem algum problema renal. Então, qual que é a prevenção hoje? A gente faz essa avaliação adequada do paciente. Então, é necessário mesmo o uso do contraste nesse paciente que relata insuficiência renal? E aí entra essa questão da comunicação entre o médico radiologista e o médico solicitante, porque às vezes essa discussão que ocorre entre os dois, eles podem optar por um outro método diagnóstico que vai resolver, né, a dúvida, ou então que vai ter o diagnóstico para esse paciente. Então, pode ser que seja considerado trocar o método. E avaliar o risco-benefício, né? O exame com contraste vai contribuir para o tratamento, vai contribuir, né? Se ele já tem um diagnóstico, vai contribuir com o tratamento, ou se ele não tem um diagnóstico, é mesmo necessário, só um exame com contraste vai me dar esse diagnóstico? Então, avaliar o risco-benefício. Assim, é só o exame com contraste que vai descobrir o que esse paciente tem, diagnóstico. Então, a gente precisa realizar o cálculo da taxa de filtração glomerular, né? A gente vai dispor da creatinina do paciente, da idade, e fazer esse cálculo. E se for menor do que 30 ml, a gente vai conferir essa hidratação do paciente. Bem complicado com essa conferência da hidratação, né? Porque como que você vai garantir a hidratação do paciente antes de fazer o seu exame? É bem difícil isso. Mas é uma orientação, é uma conduta. A gente vai administrar a dose necessária para o diagnóstico, né? Eu não posso reduzir a dose. Então, o paciente ele vai fazer vários exames, eu preciso contrastar crânio, tórax e abdômen, paciente obeso, e eu vou reduzir a dose para uma dose que eu sei que não vai dar diagnóstico, até porque não é recomendada diminuir a dose para mitigar esse risco, tá bom? E eu vou conferir se houve exames anteriores com contraste. Consigo ter esse histórico no meu serviço, né? Porque eu preciso considerar aquele intervalo seguro entre as doses, com o paciente que tem essa taxa de filtração diminuída. Eu tenho né, que saber se eu vou fazer entre 48 horas, se é iodado, e se eu vou esperar 7 dias, se for o gadolínio. E sempre utilizar o contraste de baixa osmolaridade, ok? Em se tratando agora do paciente insuficiência renal que vai usar o contraste gadolínio, nós sabemos que nas doses comumente utilizadas nos serviços, o contraste gadolínio ele não é nefrotóxico, diferente do contraste iodado, que é sabidamente nefrotóxico. Então, mas só que existe a possibilidade da fibrose nefrogênica sistêmica, que é uma doença rara, que acomete principalmente os pacientes com doença renal crônica em grau 4 ou 5. Então, qual que é a prevenção que a gente tem hoje? Novamente, essa comunicação entre o médico radiologista e o médico solicitante. É mesmo necessário? Se eu fizer, existe a possibilidade de fazer algum outro método diagnóstico, algum outro exame, trocar para esse paciente vai ter diagnóstico se eu fizer um outro tipo de exame? Vamos avaliar sempre o risco-benefício. Se for necessário mesmo, se ele precisar de um diagnóstico preciso, eu não tenho outra opção, então o que eu vou fazer? Eu vou triar a função renal se eu utilizo no meu serviço o meio de contraste do grupo 1 ou do grupo 3, aquele que tem alto risco para fibrose nefrogênica sistêmica. Se eu fiz a minha taxa de filtração glomerular e ela deu menor do que 30, o contraste do grupo 1 e grupo 3 ele é contraindicado, não posso fazer. Ele é contraindicado. Agora, se eu utilizo o contraste do grupo 2 e eu for utilizar ele porque ele pode, né? Ele tem baixo risco para fibrose nefrogênica sistêmica, aí sim eu vou administrar a menor dose possível que dê diagnóstico, né, nesse exame. Se eu precisar depois de uma nova injeção de meio de contraste do grupo 2, eu vou precisar de um intervalo de 7 dias entre elas,
para não, ser mais seguro. E é recomendado, nesse caso, se o paciente ele está em hemodiálise, é recomendada a hemodiálise o mais breve possível após o exame. O mais breve possível é logo em seguida, ou então, se o paciente ele já tem uma sessão de diálise lá na clínica, quando o paciente ele tem essa informação já no agendamento, essa informação chega para mim, eu ligo para esse paciente e pergunto, quando que é a sua sessão de hemodiálise? Ah, é na parte da tarde. Então, você vai fazer o exame na parte da manhã. Ah, é na parte da manhã. Então, eu vou fazer só no outro dia. Não, então ele precisa passar a sessão de diálise dele para tarde e ele faz o exame dele de manhã. Então, eu consigo ter esse controle quando eu recebo essa informação, que eu falo, é a triagem desse fator de risco lá no agendamento, quando chega para mim essa informação. Então, uma coisa que a gente precisa saber também, que pacientes com doença renal crônica anúrica, então, para saber se o paciente ele é anúrico, a gente precisa fazer uma conta específica baseada no peso estimado do paciente e o valor do débito urinário abaixo do esperado, né? A gente faz uma conta de 0,5 ml de urina, vezes o peso, vezes a hora. Então, a gente sabe se o paciente ele é anúrico ou não. Então, esses pacientes anúricos em estágio terminal que não têm um transplante funcional, ele pode receber o contraste iodado sem dano renal adicional, porque ele já não tem função renal mesmo. Paciente anúrico, tá? Então, e nem é necessário uma sessão extra de diálise. Então, a gente tem que também tentar ter essa informação para saber se eu consigo, se eu posso fazer tranquilamente, né, o exame com contraste, ou se eu vou ter que procurar outras alternativas ou ter outros cuidados a mais. Agora sobre o jejum. Então, o jejum, no passado, né, no histórico que a gente tem sobre o uso do contraste, no passado era instituído pelo uso do contraste iônico e de alta osmolaridade. Então, normalmente, os serviços utilizavam esse tipo de contraste, que tinha altas taxas de náuseas e vômitos. Eu já ouvi relatos de colegas meus falando que quando eles utilizavam esse tipo de contraste, já fazia a tomografia com uma bacinha do lado, assim. Não sei se é exagero, isso aí eles que me contaram. Eu nunca trabalhei com contraste de alta osmolaridade. Né? Quando eu entrei na área, já estava, né, instituído já o de baixa osmolaridade, tá bom? E com a ocorrência, né, dessas altas taxas de náusea e vômitos, a gente sabe que aumenta o risco da aspiração, que é uma complicação, então, do uso desse tipo de contraste. Então, atualmente, após, né, estudos, com a melhoria da tecnologia dos insumos para a fabricação de novos contrastes, a gente sabe que agora o tempo de jejum ele é questionável. Primeiramente, porque ele modifica a hidratação do paciente, né? A gente já viu lá na frente que o paciente tem que estar hidratado para poder fazer o exame com contraste. E o jejum de líquido, né? Quando a gente fala jejum, o paciente pensa em jejum absoluto. Então, ele faz de líquido e de sólido. Então, ele modifica a hidratação do paciente, que não é bom para quem vai receber o contraste. E por isso, hoje, os serviços preferem o meio de contraste não iônico e de baixa osmolaridade, por diminuir esse risco de náuseas e vômitos. O jejum, além de ele tem efeitos negativos, que tem o limite do agendamento, o risco de hipoglicemia e um desconforto em geral. O paciente, quando ele fica em jejum, ele fica estressado, ele pode ocorrer atraso na agenda, ele está de jejum já tem muito tempo, às vezes eles fazem jejum por conta própria, a gente orienta, né? Antes, orientava 4 horas, fazia 12, então aí conta com, às vezes acontece um atraso na agenda, aí piora a situação, né? Então, eles ficam mais ansiosos e a gente sabe que a ansiedade é um fator de risco agora para uma reação ao contraste. Então, os estudos hoje, eles já confirmam que o jejum, ele não possui nenhum efeito preventivo contra náuseas e vômitos e a aspiração antes da administração do meio de contraste iodado e o gadolino. Porém, ele é super indicado, ele é obrigatório para exames que são feitos sob sedação e anestesia.
Então, a opção pelo jejum hoje no serviço é uma particularidade de cada um. Então, você vai fazer o jejum, está mais relacionado a uma questão técnica, né, para obter melhores imagens do trato gastrointestinal, tanto da tomografia quanto da ressonância. Normalmente, quando não tem nada, o estômago ele está vazio, né, gera melhor imagem, o diagnóstico fica melhor aqueles pacientes que vão fazer aqueles protocolos com PEG, né? A íntero, não, imagina, o estômago cheio. Então, a gente sugere, nesses casos, fazer um jejum de sólido e de 2 horas somente nesses casos de quando precisa fazer uma enter-UTC ou uma enter-ressonância. Fora isso, é uma questão técnica mesmo. É um médico que lauda o trato gastrointestinal, ou tomografia ou ressonância, aí a gente vê com esse médico se ele quer que faz o jejum ou não para obter melhores imagens, e não por uma questão porque aumenta o risco de náusea ou vômito. Agora sobre o intervalo entre as doses de contraste. Então, hoje, essa ideia de intervalo entre as doses de contraste, a intenção ela é preservar a função renal do paciente. Por quê? O paciente que tem a função renal normal, os 75% dos contrastes eles são eliminados em 4 horas. Já aquele que tem a função renal reduzida, ele tem a meia-vida do contraste de até 40 horas. Então, vai depender da taxa de filtração desse paciente. Então, a diretriz europeia, ela sugere alguns intervalos específicos. Então, se o paciente ele tem a função renal normal, se ele vai fazer doses repetidas do mesmo tipo de contraste, se for iodado, iodado, sugere esperar 4 horas. Se vai fazer gadolínio, gadolínio, também 4 horas. E se for iodado, gadolínio, vai fazer 4 horas também. Por que eu coloquei o iodado antes ali do gadolínio? Porque a gente vai fazer a tomografia antes da ressonância. Agora, se for um paciente com a função renal reduzida, né, que é sempre mais complicado, se for doses repetidas de iodo e iodo, a gente vai ter que esperar 48 horas. Se é gadolínio, gadolínio, a gente tem que esperar 7 dias. E se for entre iodado e gadolínio, a gente também espera 7 dias. Lembrando que o ACR, ele, né, o Colégio Americano, ele não se posicionou entre gadolínio, gadolínio e entre iodado e gadolínio. A posição dele é só entre iodado e iodado, e ele sugere um intervalo também de 4 horas. Sobre agora o depósito de gadolínio. Por que eu fui falar do depósito de gadolínio agora? Porque a gente sabe que essas injeções repetidas, né, de contraste gadolínio, ele causa, né, essa questão do depósito que hoje está sendo estudada. Então, o que a gente sabe hoje? Que existe essa deposição do gadolínio, porém, ainda não tem evidência de consequências clínicas de depósito no cérebro. A gente sabe que não é só no cérebro, tem outros locais também que pode acontecer esse depósito. Então, até ser descoberta, né, a fisiopatologia, né, se existe uma patologia instalada em potencial da deposição do contraste, a gente precisa utilizar aqueles contrastes que são considerados mais seguros, que é o do tipo 2, que é o de cadeia macrocíclica, tá? Então, é essa informação que a gente tem hoje, e a gente sabe que esse assunto ele vem sendo estudado aí, né, na área. Tem estudos novos saindo na área sobre isso. Agora, sobre os cuidados na administração do contraste. Então, lá na clínica, eu separo essas orientações entre antes, durante e o pós-injeção. Então, os cuidados antes da injeção. Primeira coisa que você precisa avisar o paciente é alertar ele sobre os efeitos esperados do contraste iodado, que é aquelas reações fisiológicas mais comumente que o paciente normalmente sente. Lá na clínica é quase que 100%. Então, você tem que orientar o paciente que o calor no corpo, o gosto metálico na boca, aquela sensação de que você está urinando, é normal. Porque se você não orienta o paciente,
em relação a isso, quando ele começa a sentir essas coisas, ele simplesmente grita lá e fala, tem alguma coisa errada. Então, ele precisa saber que isso é normal, que isso é esperado, né? E não, né, interromper o exame por estar sentindo isso. Então, eu falo que o paciente bem orientado é um paciente que não vai te dar trabalho em relação ao uso do contraste. E quando o paciente está fazendo a ressonância, a gente tem que orientar o paciente sobre a utilidade da campainha, né? O uso correto da campainha. Então, se sentir dor ou algum desconforto na injeção, para poder apertar a campainha para gente. Eu estava contando aqui antes que a orientação do uso da campainha ela é muito errônea por alguns serviços, né? Olha, você só aperta a campainha se estiver morrendo, se estiver sentindo alguma coisa assim, né? Então, não é assim que funciona. A gente tem que orientar o uso correto. A gente tem que orientar, ó, se estiver sentindo alguma dor, algum desconforto, alguma sensação estranha durante a injeção do contraste, aperta a campainha pra gente, tá? Isso tudo antes da injeção do contraste. Durante a injeção do contraste, a gente precisa comunicar o paciente. A gente não. O técnico que está injetando, né? Ele que faz o comando lá da injetora, a gente precisa comunicar o paciente do início da injeção. Porque a gente evita que o paciente ele seja surpreendido por aquela pressão que começa no braço dele, ele vai, dobra o braço, aí ocorre um extravasamento. Então, a gente comunica, olha, vou começar a injeção do contraste, sensação de que um calor no corpo é normal, gosto metálico na boca é normal, sensação de que você está urinando é normal, ok? Aí pronto, você inicia a injeção do contraste. O que eu acho importante também? Acompanhar o gráfico de pressão da injetora, porque normalmente a injetora, ela mostra aquele limite de pressão que vai, né, a injeção do contraste, daquela, né, naquele momento. E se o traçado ele ultrapassa esse limite de pressão, a gente já suspeita de um extravasamento. Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Lembrando que não é 100% de todos os pacientes que vai ter essa alteração do traçado, tá? Às vezes não tem alteração do traçado e o paciente sofreu um extravasamento. Mas só que quando tem, a gente já tem que ficar de olho, interrompe na hora, porque alguma coisa aconteceu ali de alteração da pressão. Ficar alerta durante a injeção em pacientes com risco de extravasamento. Então, você já fez a triagem do seu paciente e você lá na anamnese, você já identificou que é um paciente de risco, né? É um paciente idoso, é um paciente em tratamento oncológico, né? Que fez a quimioterapia, radioterapia. Quando você fez a punção, você teve dificuldade, ocorreu várias tentativas de punção venosa, você viu que aquele paciente tem uma fragilidade. Então, vamos acender um alerta nesse paciente, porque ele é um paciente de risco. Então, vamos ficar de olho durante a injeção. Os cuidados agora pós-injeção. Então, vamos ficar alerta o paciente de maior risco ao fim do exame até o momento de liberar ele. Eu falo com a minha equipe é o seguinte: visão de raio-x no paciente. Então, levantou o paciente, já olha ele de cabeça aos pés. Por quê? Normalmente, lá na clínica, a reação cutânea, ela aparece logo em seguida. Na hora que a gente vai tirar o paciente, você já olha, ele já está com a presença de eritema, já tem urticária, edema palpebral. Então, assim, visão de raio-x no paciente, tá? Alerta, então, para essas alterações cutâneas visíveis, nessa visão de raio-x, quando você tira o paciente da sala. E manter o acesso venoso enquanto o paciente troca de roupa. Por quê? Porque às vezes essa orientação, na maioria, né, das boas práticas do uso do contraste, existe aquela orientação de manter o acesso venoso por 20 minutos depois. Mas a gente sabe que é quase que inviável você manter todos os pacientes que fazem exame com contraste 20 minutos sentados esperando para saber se vai ter alguma coisa. Mas só que nesse período que ele troca a roupa dele, às vezes vai no banheiro, mantenha o acesso venoso nele, porque vai que na hora que ele vai despedir de você, entrega uma chave, ou então entrega olha, aqui é a chave do vestiário, aqui é a chave do armário, você olha nele e, de fato, ele apresentou alguma alteração, né, cutânea, ou então ele vai relatar algum sintoma.
Então, hoje, normalmente, é isso que é dessa forma que a gente trabalha lá na clínica. Sobre os cuidados pós-reação. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é reconhecer a gravidade da reação. Então, se é uma reação leve, se é uma reação moderada ou se é uma reação grave. Então, treinamento da equipe, primeira coisa. Então, a gente também tem que reconhecer as reações, os tipos de reações, se elas são aquelas alérgicas, né? Que a gente chama de anafilactóides ou indicicráticas, ou se é uma reação fisiológica. A gente precisa reconhecer isso também. Se a gente vai, como que a gente vai tratar isso? E sim, tem uma reação instalada, a primeira coisa que eu vou fazer é realizar os sinais vitais. Então, a pressão arterial, a frequência cardíaca e a saturação já é o suficiente para a gente analisar o caso daquele paciente, como que ele está naquele momento. Se algum sinal de deterioração, a gente inicia o protocolo MOVE. Esse protocolo MOVE é um protocolo que a gente desenvolveu lá na clínica, que é, embaixo aqui na tabela, é a monitorização, o oxigênio e a veia. Então, como que a gente percebe e identifica sinal de deterioração? Se lá nos sinais vitais ele está apresentando, né, alguma alteração desse sinal vital, se ele apresentou alguma alteração do nível de consciência, se ele relatou, então se a gente está vendo alguma presença de algum sinal, algum outro sintoma, então a gente vai fazer sinais vitais de novo e vamos ver como que está a situação agora atual daquele paciente. Se sim, eu identifiquei os sinais de deterioração, eu inicio o protocolo MOVE. O que é um protocolo MOVE? Eu vou monitorar aquele paciente. Então, coloco lá o meus eletrodos, coloco lá o meu ECG. Eu hoje trabalho com um monitor, né, multiparâmetros lá na clínica. Eu inicio o oxigênio nele. Então, eu vou lá, coloco ele no meu oxigênio, no catéter nasal mesmo, a 3 litros. E se ele está com acesso venoso, eu tiro o antirrefluxo dele e coloco ele num equipo macrogotas normal com soro correndo. Nisso, alguma outra pessoa já comunicou o médico, né? Assim, quando o médico não está ali, naquele mesmo local, espaço físico, às vezes tem uma sala de laudos um pouco mais distante, o médico já chega, o MOVE já está instalado no paciente. Então, ele já chega, ele já sabe os sinais vitais do paciente, o paciente já está em oxigênio, em suplementação de oxigênio, e ele já tem um acesso venoso. Então, dali, ele já está pronto para algum tipo de intervenção. E preciso depois, se for necessário, as manobras de atendimento às urgências, né, e emergência. Então, treinamento da equipe também. E o reconhecimento do médico também. E o 5 aí, de novo, eu falei sobre o treinamento da equipe. Então, para eu fazer o M do MOVE na monitorização, o que eu sugiro, tá bom? Um desfibrilador com um monitor multiparâmetro, que é o equipamento que tem o desfibrilador manual com as pás, né? O monitor multiparâmetros, e tem o ECG, que tem a pressão e que tem a saturação, que faz a saturimetria do paciente. E junto também tem o desfibrilador externo automático, que é o DEA, que é assim, fantástico, ajuda muito na hora do atendimento de urgência. E também tem que ter, se você não tem, então, Diana, é impossível, na minha clínica não tem, então você precisa de um kit de materiais e equipamentos para fazer os sinais vitais. Então, minimamente, você precisa de um esteto, de um esfigmo, de um oxímetro de pulso, né, de dedo, para poder fazer essa monitorização dos sinais vitais. Então, isso é o mínimo que você precisa ter. Se você tiver esse monitor com isso, ótimo. Se não, o kit de sinais vitais você precisa ter. Você precisa ter um cilindro de oxigênio completo, né, com o medidor e com o fluxômetro, e os materiais para o fornecimento do oxigênio, né? Provavelmente está no seu carrinho de urgência, que é o catéter nasal, mais aquele circuito, né, para poder ligar no fluxômetro, no umidificador também, tem que ter um umidificador,
para o fornecimento de oxigênio para o seu paciente. E depois a veia, né? A gente precisa de materiais para infusão de medicamentos. Então, o equipo macrogotas, eu vou precisar, às vezes, um extensor, né, de 20 centímetros, às vezes um three-way, tem que ter esse material todo para fazer essa infusão dos medicamentos na veia do paciente. E um carrinho de emergência completo, com todos os medicamentos utilizados hoje numa urgência, né? Porque senão não tem como tratar. Então, é isso que eu sugiro, é dessa forma que eu trabalho hoje. E também os cuidados pós-reação, a gente tem que fazer a conferência diária dos materiais e equipamentos de urgência e emergência. Então, todos os dias tem que fazer a conferência do lacre do carrinho, tem que fazer o teste do desfibrilador, tem que fazer o teste do laringoscópio, se o laringo está funcionando, né? A luzinha está acendendo, e a conferência do conteúdo da bala de oxigênio, se aquela bala está com oxigênio ou não, se você tem a bala, né? Se você tem aquele circuito interno, melhor ainda. Mas se você tem só a bala, a gente precisa saber se ela tem oxigênio lá dentro ou não. Então, essa conferência ela é diária. Lembrando que quando a gente trabalha com equipamento, a gente precisa de um planejamento, né, um cronograma com as manutenções preventivas desses equipamentos. A gente precisa ou anual ou semestral, tá bom? O treinamento da equipe multidisciplinar, pelo menos no BLS, ela é importante. Pelo menos o suporte básico de vida a gente precisa, né? O médico e a equipe assistencial precisa ser treinada, porque no BLS ensina o manejo do DEA, se você tem o DEA, né? Então, utiliza, né? Ensina como utilizar o DEA e como é feita as manobras de ressuscitação, se caso for necessário. O curso do BLS, ele ensina isso tudo, tanto na teoria quanto na prática. Então, é um curso que eu sugiro que todo mundo que esteja na área da assistência faça. Afixar cartazes para consulta rápida do manejo das reações adversas, de uma maneira rápida, né? Você ter acesso a essas condutas, principalmente se elas forem padrão, né? Protocoladas. Ou seja, a equipe médica, né, junto com a equipe assistencial, se aconteceu um broncoespasmo, eu vou usar isso. Se aconteceu uma reação vasovagal, eu vou usar aquilo. Se aconteceu outro tipo de reação, uma urticária com piora, eu vou utilizar aquilo. Então, você descreve isso no cartaz afixado no setor lá e já deixa já o médico. Às vezes é um médico que, né, é novato ou então não está acostumado a lidar com isso, já está ali o que vai usar. Então, eu sugiro também que você faça, né, protocole essas reações que elas são mais comuns, né, comumente esperada, e já coloca a conduta, tá bom? E a definição de sistemas de referência e contra-referência. Nos casos de atendimento ambulatorial, para onde que eu vou enviar esse paciente? Então, eu dei o atendimento inicial básico para ele, para onde que eu vou enviar ele, né? Se ele evoluir por uma piora, se ele precisa ser entubado, para onde que eu vou enviar esse paciente depois? Então, algumas clínicas, normalmente, têm um contrato com algum tipo de serviço de remoção, ambulância para fazer essa remoção. Se você não tem esse contrato, né, se você não tem esse protocolo, aí a gente conta com o SAMU. A gente vai ter que chamar o SAMU nesses casos. Estou falando de um serviço ambulatorial. Agora, se eu estou trabalhando dentro de um hospital, igual eu trabalho também, né? A gente tem uma parte dentro de um hospital aqui de Juiz de Fora, a gente precisa da definição dos protocolos de atendimento às urgências dentro do hospital. Então, aconteceu uma emergência comigo lá em relação ao uso do contraste, eu preciso de ajuda, eu vou chamar quem? Eu vou acionar o código, eu vou acionar um código amarelo, um código vermelho ou azul, que é um protocolo muito comum dentro de hospital. Ou eu vou acionar o time de resposta rápida também, que tem vários locais com time de resposta rápida. Então, você precisa treinar a equipe assistencial, tanto para acionar o serviço de remoção no serviço ambulatorial ou o SAMU, e treinar também a equipe assistencial hospitalar, se ela vai
acionar um código amarelo, um código vermelho, ou se vai acionar o time de resposta rápida, porque ela vai chegar lá e vai te dar sequência, a gente vai dar continuidade à assistência do paciente que sofreu, né, uma reação grave num hospital. No mais, gente, é isso que eu falar para vocês hoje, né? Queria agradecer novamente o convite, né? Fiquei, assim, lisonjeada com o convite. Muito obrigada mesmo. E quem tiver alguma dúvida agora, estou aberta a pergunta. Pode perguntar, fica à vontade. Hum, Excelente, Diana. Tem muitas dúvidas, viu? Eu estou impressionada porque acho que é uma das poucas webinários que tiveram tantas dúvidas assim. Obrigada, mais uma vez, muito obrigada. O pessoal gostou bastante. Eu vou pedir se você conseguir tirar o compartilhamento da sua tela, porque aí, às vezes, se alguém quiser abrir o monitor, a tela Deu? para falar. Isso, ótimo, tá perfeito. Dá para a gente ver o pessoal. Eu vou começar aqui lendo, tá, Diana? Vamos lá, vamos aqui. A Marina, boa noite. Diana, parabéns pela apresentação. Qual é a validade do frasco de meio de contraste após aberto? 10 horas? Depende do que você está usando. O que eu uso hoje, né? Não posso ficar fazendo propaganda. Mas o que eu uso hoje, o meu contraste iodado após aberto de 500 ml, ele tem uma validade de 10 horas. Então, eu tenho que colocar uma etiqueta e eu controlo sempre o horário de abertura do frasco e o horário da validade é o horário que deu 10 horas. Então, o meu iodado tem 10 horas. O meu gadolínio, ele tem a duração de 24 horas. Perfeito. Então depende aí do tipo da marca, né? Isso, depende. Perfeito. O que mais aqui? A Maíra, boa noite. Contraste iodado via oral. Encontrei apenas a indicação na bula do Omipac. Teria algum outro? Normalmente, os contrastes iodados, eles podem ser utilizados via oral, sim. É difícil você encontrar em bula. Em bula, é mais o intravenoso, o intraarterial, o intratecal. Mas o iodado, sim. Já o contraste gadolínio, eles consideram o uso via oral aquele uso off-label, né? Que não é comprovado, não está descrito em bula. Então, a gente não usa o contraste via oral, o gadolínio, não, mas o iodado a gente usa sim. Perfeito. A Ellen, tema muito relevante, parabéns. A doutora Aline Morião, muito raro o paciente tem TFG abaixo de 30 e não saber, principalmente se for convênio. No meu serviço pedimos a creatina. Obrigada, doutora. A Alessandra está perguntando qual o contraste do grupo 2? Contraste do grupo 2 são os contrastes de cadeia macrocíclica. Aí tem os nomes lá de cada, né? Sim, Cada grupo farmacêutico lá é, tem os seus a, específicos. a Selma complementou. Grupo 2, Gadovist, Pro Gadovist, Dotarem, isso, Prohance, e Multihanse. Multihanse é. Agora fiquei na dúvida. Dotarem, Gadovist e o Prohance, com certeza. Com Tá, certeza. tá bom. É, Multi-Hanse, sim. Alessandra, Multi-Hanse, é, sim. sim. Multi-Hanse. Lembrei. Acho que você fez alguma parte da tua apresentação, doutora Aline Morião comentou, era assim mesmo. A Alessandra também comentou, era terrível, já ficávamos esperando a reação, às vezes tinha os edemas de face. A Com os Ellen, de alta osmolaridade, né? Igual eu falei aqui. provavelmente, No não comenta, é isso. Os pacientes que, a Ellen, tá? Ellen Nadila. Os pacientes que fazem tratamento para ansiedade têm alguma contraindicação ao uso de ansiolíticos antes do exame? Não, não tem essa contraindicação. Antes não. Pelo contrário, lá na clínica, quando o paciente ele vai fazer ressonância, ele usa ansiolítico e ele já chega nervoso e ele tem fobia, eles sempre perguntam, ou então eles sempre comunicam: ah, eu usei, sei lá, um Rivotril antes de sair de casa, tem algum problema? Não, não tem problema. Aí a gente só reforça o uso da campainha, né? Reforça o uso da campainha nesses pacientes. Para você ter ideia,
A gente tem, tipo, um tratamento especial com os pacientes fóbicos lá na clínica. Eu sou professora, né? Então eu coloco os meus alunos para fazer estágio lá dentro. Então, eles que ficam lá dentro com o paciente que é fóbico, fazendo exame, se bobear, segurando a mão deles. Que E dá super ótimo, certo. que Dá ótimo super isso, certo. né? Então, a gente estudou qual era a melhor forma. Às vezes, o Uhum, paciente vai sozinho. Se o paciente chega com acompanhante, a gente deixa o acompanhante entrar e deixa chegar bem perto, né? Faz uma triagem melhor com a questão de metais, deixa o acompanhante chegar exato, bem para perto, acompanhante ainda, segurar a né? mão, É e assim vai. Mas eles sempre comunicam e sempre perguntam. E a gente fala que pode usar ou então que não tem problema se usou. importante. Informação. Doutora Aline Moriano também complementou, não, nenhuma contraindicação, principalmente se faz a medicação prescrita pelo médico dele. Só não sugiro o serviço assumir isso. Bem colocado, doutora Aline. Com certeza. Alessandra, acompanhamos dentro de sala o início da injeção e, quando entramos, reforçamos os sintomas e os técnicos do comando acompanham o gráfico. Excelente, Sim, muito bom a colocação. normalmente, a minha equipe acompanha o gráfico daqueles que eles acendem um alerta de risco, tem um maior risco, né? Principalmente, lá é obrigatório acompanhar o gráfico dos pacientes oncológicos. Tratamento oncológico é meio que obrigatório. Sempre acompanha o gráfico, porque normalmente são esses que têm um extravasamento. Excelente. Doutora Aline comentou no AVR, que é o curso de assistência à A vida, radiologia, a vida em radiologia, exatamente, né? em radiologia, que é um curso ministrado somente pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, e é o único curso que trata da questão de atendimento à reação ao contraste. A doutora Aline colocou aqui, no AVR eles enfatizam muito os 20 minutos no mínimo. Pode trocar, mas acho importante ficar no serviço, sim. Quer falar, doutora É, Aline? Fica à vontade. Era. Olá, boa noite. Parabéns, Diana, né? isso. Excelente apresentação, bem abrangente, é um assunto vasto, né? E você foi objetiva, foi muito bom. Eu queria depois fazer uma pergunta mais em relação ao AVR que a gente fez recentemente aqui e a orientação. É bom também para a gente manter a mesma comunicação, né? A orientação no contraste da tomografia, da ressonância, não tem essa questão de tempo, né? Depois do Uhum, contraste. Mas as reações graves, elas podem ocorrer até 20 minutos. É claro, você vai fazer uma fase tardia, já contou ali 4 minutos, 5, o uhum, paciente vai trocar, acaba sendo uns 20 minutos, né? Mas eu só fiquei preocupada com a forma como você falou, que alguém, de repente, poderia não entender, assim, a paciente saiu, tira o acesso e vai embora. A gente realmente tem, assim, de preferência, deixar esse tempinho que vai ser o tempo dele trocar, o tempo de tirar o acesso, checar se está tudo bem. Mas no AVR uhum, eles falam muito sobre isso, assim, esperar os 20 minutos, porque depois de 20 minutos pode ter uma reação, mas aí vai ser leve, dá tempo dela se deslocar a um uhum. local, mas nesses 20 realmente é um risco de reação grave, né? O que pode acontecer ainda, É, né? porque na nossa prática, a troca de roupa para tomografia, né, ela fica dentro da sala. Então, a gente tira o paciente, já deixa ele com acesso, né, porque tem um antirrefluxo ali, né? Então, ele vai, levanta, ele troca de roupa, aí a gente tira ele da sala, aí eu tenho que abrir a porta para ele, porque eles não têm acesso à porta. Nisso eu já tô olhando. É o que eu te falei. É complicado essa espera de 20 minutos num serviço que faz exame o tempo todo. É complicado. Então, essa é a forma que a gente encontrou de ficar um pouco mais de tempo com o paciente, né? Contando ainda com essa fase tardia de 4 minutos, nossa senhora, que máquina excelente, porque a gente demora um pouquinho para fazer essa fase tardia aí. Mas é a forma que a gente encontrou, porque esses 20 minutos é complicado, bem complicado. Tá, e a outra questão que eu ia te perguntar, você falou sobre o gráfico, eu até tive um caso de extravasamento esse dia, um dia desses. Se vocês observarem que não, que o gráfico não subiu, interrompe a injeção na hora, é essa a rotina? Não, se o gráfico não mexeu, se o gráfico subiu, a gente interrompe na hora. Na hora. Entendi. Porque Mesmo o se o gráfico, paciente não fizer queixa, né? mesmo se não fizer queixa, se a gente viu Entendi. essa alteração do gráfico, a gente interrompe. Porque o gráfico ele começa, depois ele começa o platô, né? Normalmente, quando o gráfico ele começa reto assim, a gente interrompe na hora. Pode saber que aconteceu Não, alguma tu coisa. injeta, é o bolus track, né, que você tá falando, que coloca lá na horta, né? Não é isso Não que você tá sei. falando? Não, Não. o contraste, ele vai subindo direto, e quando é o contraste chegando dentro da artéria, dentro da veia, né? E Isso. aí Aí você depois ele dispara.
Quando você tem o Isso. É extravasamento, o ele não pico do sobe. É PSI, né? Ele justamente O esse pico do sobe, isso, do indicador. PSI. PSI, isso. Tá bom. Obrigada. De nada. Excelente, obrigada, doutora, e obrigada, Eduardo, também, que entrou aí para contribuir. A Maíra ainda perguntou: na rotina diária da clínica é realizada a conferência dos sinais vitais e monitorização do paciente antes de iniciar o exame? Não, não faço. Sinais vitais eu só faço do paciente que vira um paciente para mim crítico. O que que é um paciente crítico para mim? É aquele paciente que apresentou alguma alteração, seja leve, moderada, grave, obviamente, mas é uma reação leve. Ah, eu tive urticária na região aqui do pescoço. Senta, sinais vitais. Aí sim, 20 minutos no mínimo. Aí eu tenho que tratar, obviamente, né? Ah, tô muito tonta e tô um pouco taquicárdica. Senta, sinais vitais, espera no mínimo 20 minutos. Aí sim, eu faço os sinais vitais e vou monitorando ele. Mas após, né? Após a administração. Isso, após a administração. Só se ele virou um É, paciente crítico. Antes eu não faço, não. Faço tá, não. entendi. O que mais? Aqui a Alessandra. Aqui em UDI, temos que ter contrato de ambulância da área protegida. É bom, é bom. A gente tem Alguma também. decorrência, né? A gente tem também. O nosso serviço ambulatorial, a gente tem um contrato com a ambulância de remoção também. Ótimo. Ana Caroline, muito obrigado. A Erin falou excelente, parabéns. O Eduardo Neri, que já contribuiu aqui com a gente também, muito bom, parabéns. A Ellen, muito obrigado, foi muito enriquecedor. O Wellington também, muita boa apresentação, parabéns. A Jaqueline, precisa de um kit de derramamento no setor? Acha importante? Kit de derramamento. Não sei. Me explica melhor o que seria esse Já que kit você de está por aí, derramamento? a Jaqueline, se ela estiver por aí, conseguir explicar para a gente o que seria o kit de derramamento? Derramamento do contraste? Será? Oi, É, boa tipo noite, tá me aquele, escutando? tipo Peraí, para. Sim, Jaque, estamos escutando. Tudo bem, querida? boa Obrigada, noite, viu? ótimo curso. Eu também trabalho numa empresa de clínica, né, de diagnóstica, e é só que a gente está dentro do hospital que tem a segurança do trabalho, e eles montaram um kit de derramamento. O que seria isso? Quando o contraste quebra, a gente tem um pano específico para tirar o excesso, devido a algumas reações de pele, limpando luva adequada. Por isso que eu estou perguntando se é necessário esse kit de derramamento no setor. Olha, eu nunca recebi essa orientação e nunca ouvi falar também, não. É interessante. Quando quebra, assim, cai no chão? Isso, por O ele ser pano para poder limpar? Ah, viscoso, isso. A limpeza tem que ser com água e sabão, mas antes dessa limpeza entendi. a gente tira o excesso, né? Porque ele dá algumas reações de pele, se cair contraste na sua pele. Então, lá a Aham. gente usa esse kit de derramamento. É, não, eu não tenho. Não Nossa, tenho, nunca recebi essa orientação. e que boa Nunca observação, viu, recebi. Jaqueline, que você trouxe também. Nunca ouvi assim falarem sobre isso. Excelente, viu? Muito E bom. eu passo por auditoria da segurança do Uhum. trabalho lá dentro do hospital e eles nunca me passaram isso. Interessante Nossa, mesmo, nunca mas tinha é ouvido falar. muito interessante. Inclusive, a gente está revisando a norma do PAD. Eu já vou chegar no grupo que está fazendo essa parte para a gente revisar. Normalmente a gente usa muito para Excelente. quimioterapia, né? Só que a gente estava Uhum. fazendo uma pesquisa que o contraste também tem algumas reações. Então a gente achou Muito melhor fazer legal. esse kit. Muito legal, Jaqueline. Nossa, muito legal mesmo. Tá vendo, gente? Como a gente aprende aqui. Muito bom. Eu já vou correr atrás disso já. Muito bom. Vamos saber. Obrigada, viu, Jaqueline? Obrigada mesmo pela contribuição. Nossa, muito Nada, legal. parabéns, ótimo curso. Obrigada, viu? Ó, Patrícia, ótima apresentação. Parabéns, Diana. Eliane, excelente apresentação, muito esclarecedora. Alessandra Fernandes, colocaram aqui no chat, é o que usamos, obrigada. Ah, tá, com relação aos contrastes. A Claudiane, apresentação maravilhosa, parabéns. A Selma, Gente, está no livro Meios de Contraste, Contrastes, Conceito e Diretriz. Acho que são os tipos de contraste 2, tá? Que a gente está dizendo. Alessandra, sim. Eduardo Neri, vocês realizam teste do acesso venoso com a unidade injetora? com certeza.
Com certeza, utilizo o teste do acesso venoso. Eu injeto uma quantidade, dependendo do calibre, né, do catéter, tem que ser um tempo maior do que 12 segundos. Então, a quantidade de soro, ela tem que ser o suficiente para aquele tempo, né? Porque na injetora dá o tempinho, né? Tem a quantidade e o tempo tem que ser maior do que 12 segundos. Ou seja, eu vou estressar aquela veia e sempre 0,5 ml, o fluxo maior em 0,5 do que eu vou injetar o do contraste. Então, se eu vou injetar o contraste a 4, eu vou estressar minha veia por 12 segundos a 4,5 ml. Entendeu? Sempre. Isso aí é padrão lá na clínica, é obrigatório o teste do acesso venoso. Excelente. A Claudiane, como vocês avaliam a deterioração clínica dos pacientes apenas dos internados ou eletivos também? Utilizam alguma metodologia do tipo Mills? Não, A não utilizo. avaliação dos sinais vitais é realizada de quanto em quanto tempo? Sinais vitais é realizado somente se o paciente apresenta algum tipo de reação ou algum agravo clínico. Vamos supor, teve um paciente que ficou comigo lá um tempão porque ele fez um exame de ressonância sem contraste e iniciou um quadro de crise convulsiva, teve 6 direto, entendeu? Nem usou contraste. Então, é um paciente que teve um agravo clínico, ele teve uma piora, né? Então, ali, sinais vitais até a remoção, o tempo todo com o paciente. Então, se ele teve uma reação ao contraste, então vamos supor, uma reação leve, eritema, apareceu um monte de pontinho, bolinha. Então, no momento que eu vejo a reação, eu faço sinais vitais, aí eu inicio o protocolo de atendimento junto com o médico. Ah, vamos fazer uma fexofenadina de 180 miligramas. Inicio, fexofenadina, passa 10 minutos, vejo se teve alguma alteração dos sinais vitais. Se não, ok. Agora, se eu percebo, né, ele relata para mim alguma sensação estranha, se eu percebo algum sinal estranho dele, ou algum rebaixamento do nível de consciência, aí sinais vitais também. Então, depende muito do tipo de reação. Muito bom. O Eduardo ainda pergunta, na unidade hospitalar, quando o médico radiologista não está no local, é obrigatório que o médico acompanhe o exame contrastado ou não é necessário por estar no ambiente hospitalar? Lá na clínica é obrigatório, no ambiente hospitalar. Então, enquanto a gente tem injeção de contraste, que é o horário comercial, de ressonância e tomografia, a gente tem o nosso médico radiologista lá. Acabou esse horário comercial, a gente vai fazer atendimento só das urgências, aí o médico radiologista não está lá fisicamente e nem em nenhum outro lugar. Aí, se tem uma necessidade de fazer um exame de um paciente da emergência, o médico da emergência, o clínico, acompanha essa injeção de contraste. Ele vai junto com o paciente para acompanhar a injeção do contraste. E a norma PAD, Eduardo, ela exige que tenha um médico durante o atendimento da clínica que tenha a formação do AVR ou do ACLS para atendimento, né, dessas intercorrências. Pelo menos um tem que ser treinado, tem que estar com certificado válido durante o período que a clínica está em funcionamento. Tá bom? Vamos ver aqui, tem mais ainda. A Marina pergunta, Diana, como vocês fazem quando o paciente liga para agendar o exame com contraste? Você liga de volta, retorna a ligação para fazer o questionário sobre alergia? Não. Ele liga, agenda o exame dele. Normal. Se ele relata no agendamento que ele já fez um exame contraste, teve uma experiência de alergia, ou que ele tem um problema renal, a equipe do agendamento me comunica. A gente tem um grupo no WhatsApp e eles me mandam. Diana, paciente tal relatou alergia. Diana, paciente tal falou que é renal crônico e faz hemodiálise. Aí eu, Diana, ligo de volta para esse paciente para compreender um pouco melhor essa situação. A situação atual hoje da minha clínica permite isso. Tem locais que é muito grande que não tem essa condição. Trabalho num local assim, numa cidade que é relativamente pequena, e a gente tem esse tipo de comunicação, e a gente tem esse tipo de controle. Agora, pode acontecer do paciente ter algum tipo de reação, ser renal crônico, não falar no agendamento, e eu descubro só lá na hora. Aí, lá na hora, eu discuto com o médico radiologista, eu discuto com a equipe, vejo o que eu posso fazer para resolver o problema do paciente.
né? A gente está ali para isso. Eu preciso resolver o problema do paciente, mas eu não posso causar mais dano a ele. Então, o paciente chega para mim, ele é dialítico. Aí ele chega lá. Eu não sei se como que é a função renal dele, se é um paciente que tem função renal residual, eu não sei. Então, se ele não traz uma autorização do nefro dele explicando que ele vai fazer o exame, que ele vai fazer hemodiálise, aí eu não consigo fazer o exame dele. Eu preciso de ter acesso à creatinina, eu preciso de ter acesso à taxa de filtração para saber se eu posso fazer o exame naquele momento ou não. Então, a nossa rotina é essa. Se ele relata, eu ligo. Se ele não relata, eu tento resolver o problema lá na hora. E aí o relata é o questionário que você deve fazer antes, que ele preenche. Isso, Tá eu vou ótimo, triar, eu tá só vou ótimo. descobrir isso na triagem. Tá, Aí depois ali a gente decide o que é que vai fazer. ótimo. O Eduardo pergunta também se vocês estão injetando contraste em gestante. Não, só se for muito, muito, absolutamente necessário após discussão e deliberação entre o médico da paciente e o nosso médico radiologista. Somente nesse caso. Muito difícil. Aconteceu com a gente, assim, que eu me recordo, foi uma vez que foi numa colange, uma paciente gravíssima, grávida, precisou fazer, enfim, foi assim, aquela discussão risco-benefício, sabe? Olha, eu preciso fazer o contraste nessa paciente para dar diagnóstico para ela. Aí, nesse caso, injeta. Mas fora isso, não faz. Deixa eu só, se eu puder só acrescentar um pouquinho, e se precisar injetar, a preferência é o contraste iodado. Pode ser uma grávida com TEP, enfim, risco de vida, o contraste Uhum. iodado. E quando o bebê nascer, você vai fazer a monitorização da tireoide do bebê. Função tireoidiana. Uhum. Função de tireoide quando nascer. Então, assim, o Uhum. contraste iodado é o que dá para fazer. O gadolínio, ele não é recomendável, mesmo o macrocíclico. Então, e normalmente na emergência a gente acaba fazendo o iodado mesmo. Quando é uma emergência, a gente vai fazer a tomografia, a gente vai optar pela tomografia, né? A ressonância é discutida uma segunda opção. Excelente, obrigada, doutora Aline. Quanto ao extravasamento, qual a conduta? A Lilian pergunta. Lá na hora, a gente avalia, né, a gravidade na questão de quantidade, que foi, a gente tem uma noção mais ou menos por causa do que foi programado de injeção e do que foi injetado. Então, na hora, a gente tira o paciente e já começa a compressa de gelo. Então, lá na clínica, ele já faz a compressa durante 20 minutos e depois a gente fornece por escrito o que ele tem que fazer em casa, qual que é o cuidado em casa. Isso dependendo da quantidade de contraste, tá? Aí, 24 horas depois, aí eles me passam a notificação, que é um evento adverso, então é notificado, eles me passam essa notificação, aí depois eu entro em contato com o paciente 24 horas depois, para fazer esse acompanhamento, né, da lesão ali onde ocorreu o extravasamento. Então, é dessa forma que a gente trabalha. Excelente, muito bom. Notifica e trata depois, né? Avisa a causa, para evitar, né? A A notificação depois, né, a tratativa, né, tratativa, porque a exatamente. gente faz na nossa reunião do núcleo de segurança, a gente leva todas as notificações e faz Ótimo, essa tratativa na reunião. excelente, muito bom. A Alessandra fala que, na minha prática, achei melhor a enfermagem acompanhar o início do contraste e o técnico acompanha o gráfico, principalmente nos pacientes com acesso mais prejudicado, onde trabalho não temos extravasamentos complicados. Eu também tenho muito pouco também. O que a gente faz hoje, assim, o que eu acho que é o suficiente. A gente tem extravasamento? Tem. Mas, assim, muito no mês eu tenho. Se eu faço bastante injeção de contraste, devo ter umas 2, 3 estourando no mês inteiro. E assim, sempre 20 ml, que a gente consegue reconhecer antes, sabe? Ou o paciente grita, né, tá doendo, ou então a gente consegue esse reconhecimento lá no gráfico. Lembrando que não é 100% que o gráfico vai ter essa alteração. A Alessandra ainda complementa aqui, quando sentimos que extravasa, interrompemos, mesmo que o gráfico não se mexa. Se o paciente grita e o gráfico tá normal, a gente extravasa. A gente interrompe na hora. Importante.
A Ellen, tive uma experiência com o paciente ter apresentado edema de glote após 18 minutos após a administração de contraste. Depois dessa experiência, sempre mantemos em observação por 20 minutos. Importante. E é importante mesmo manter esse paciente, explicar, porque tem paciente que quer ir embora de qualquer jeito, né? Imagina, deve ser muito difícil para vocês segurarem o paciente, porque ele quer ir embora, você já esperou, passou do tempo da realização do exame, tá com pressa, quer ir logo, né? E é importante vocês alertarem que ele precisa ficar esse tempo aguardando, né? O Eduardo comentou aqui, na diretriz do CBR recomenda que em pacientes dialíticos não é obrigatório a realização da diálise após o exame ou no mesmo dia. Já para o gadolínio, é obrigatório que faça a diálise no máximo 3 horas após. A minha dúvida é sobre essa recomendação. Vocês pedem para assinar algum termo de creatinina ou função renal alterada em pacientes já dialíticos? Muitas das unidades injetoras têm uma manta térmica para manter o contraste aquecido, porém algumas unidades injetoras não podem ter. Vocês recomendam manter a bomba injetora fora da sala devido à temperatura da sala por ar-condicionado? A bomba injetora fora da sala. Não, a minha bomba injetora fica dentro da sala, do lado do tomógrafo. Do lado do tomógrafo. Aí a gente coloca essa mantinha. Essa mantinha, assim, ela é de neoprene, né? Aquele material de neoprene. Aí aí eu fiquei preocupada com a CCIH, né? Do hospital, porque é eles que fazem a visita técnica, a vistoria lá. Aí eu cheguei lá, ela falou comigo assim, como que é feita a desinfecção desse tecido de neoprene? Aí eu falei assim, eu mando para a lavanderia. Aí ela estudou lá e autorizou. Autorizou. Aí de tempo em tempo eu mando para a lavanderia, no serviço de lavanderia mesmo, faz né, a lavagem do tecido. A desinfecção. E com relação ao termo vocês pedem para assinar algum termo de creatinina ou função renal alterada para paciente já diabético? Não. Nesses casos, o paciente traz para mim por escrito pelo médico dele que a sessão de diálise, de hemodiálise dele, no caso, o contraste gadolínico, tá? Porque o contraste iodado não precisa. Precisa antes, tá? Antes. E aí, no contraste iodado, o médico já faz um termo autorizando a injeção de contraste iodado. No contraste gadolina, ele traz um termo falando que a hemodiálise dele está programada no dia tal, tal hora. Então, eu faço o exame dele antes. É assim. O Wellington comenta aqui, pacientes que chegam para realizar exames sem diagnóstico de hipertensão, na triagem, apresenta elevação da PA. Qual o momento mais seguro para a injeção do contraste iodado? Então, não sei, porque eu não faço sinais vitais do paciente. Então, se ele chega com diagnóstico de hipertensão, eu não faço as sinais vitais dele, eu não vou saber se ele está com pico hipertensivo. Então, aí eu não vou saber. Não vou saber te responder isso, porque eu não tenho essa prática de fazer os sinais vitais. Antes. Exames de angiotomografia, o Eduardo pergunta, exames de angiotomografia sempre aferimos a PA pré-exame, a fim de mapear a hipotensão, pois em alguns casos, durante a injeção, por ser um fluxo maior nas angios, pode causar uma bradicardia e induzir uma parada numa PA já baixa. Esse aqui ele só comentou por conta da pergunta. Então, não tenho também essa prática de aferir na anjo também não. A Tainá perguntou, vocês solicitam creatinina para pacientes idosos ou somente para pacientes com histórico de diabetes / alteração renal? Se sim, a partir de qual idade? Se o paciente, ele é ambulatorial, aquele paciente externo, que agendou da casa dele, né? Não peço. Se ele chega lá para mim e ele fala que ele tem um problema renal, idoso, chegou, que ele tem um problema renal, que ele está tratando, que ele está começando a investigar, aí é um caso à parte. Aí eu tenho que investigar melhor o caso dele. Agora, no agendamento, qual idade que você tem? Eu tenho 60. Então é obrigatório o creatinina. Não. Então, eu só consigo ter essa noção se é o paciente externo, tá?
Só consigo ter essa noção da necessidade da creatinina, casos pontuais de cada um. Então, se ele tem hipertensão, diabetes, não peço. Não peço, tá? Agora, pacientes internados, ele pode ter a idade que for, ele pode ter feito o procedimento que for, se ele está internado e ele vai fazer exame com contraste, é obrigatório, é o meu protocolo de proteção renal, é obrigatório você ter acesso à creatinina, a gente tem acesso, né, lá no prontuário eletrônico, a gente faz a taxa de filtração glomerular, se ela for maior do que 45, a gente sabe que a injeção é segura. Se ela for menor do que 45, a gente vai discutir com o médico e o médico vai dar essa autorização por escrito para a gente. Por que que eu optei por 45? Não foi eu, foi o meu diretor clínico. Ele que optou, que ele preferiu pecar por excesso nesse caso. Então, de 30, né, que é o indicado nos manuais, ele subiu um pouquinho para 45. Ótimo. Então, o externo e o da emergência, eu não faço esse controle, somente os internados. Perfeito. Eu, Eduardo Neri, só fez um complemento, né? Aqui solicitamos obrigatoriamente em todos os pacientes acima de 60 anos e abaixo de 60 anos para quem tem RAS, DM ou alteração renal já conhecida. Como vocês conduzem a administração de contrastes em acesso venoso central? Usamos o site Meios de Contraste do Dr. Guilherme para calcular o TFG. Vocês têm alguma sugestão? Aham. Não, eu uso dele também. Eu uso dele também. Uso. Injeção de contraste no acesso central. Meu Deus, isso assim, é briga lá no hospital. É briga, briga. Por quê? O acesso central, se ele não permitir a injeção automática, né, maior potência, eu não posso fazer. Então, eu só posso fazer injeção com baixo fluxo. Então, hoje, a gente conversou lá na nossa reunião do Núcleo de Segurança, levei tudo que a gente tem de indicação, de sugestão, né, de recomendação, e a gente faz hoje injeção no acesso central, sim, porém a 2 ml por segundo. Imagina uma angiotomografia no paciente internado, chegar para um médico com um fluxo de 2 ml por segundo no acesso central. Tem briga? Tem, mas é o que a gente pode fazer. Fora isso, a gente não injeta. Não injeta. A gente não injeta com alto fluxo acima de 2. Eu não sei se aquele material me permite a injeção automática, né? Eu não tenho acesso, eles trocam o tempo todo, às vezes entendeu? Ó, isso aí permite a injeção. Ah, o outro, aí troca o tipo de material. Eu não tenho esse controle lá dentro. Então, a gente injeta em todos os acessos? Todo, mas fluxo 2. Ótimo. A Mariana está perguntando a validade do certificado do AVR, vale por 2 anos, tá, Mariana? E, Diana, jejum, vocês não fazem para todos? Jejum somente para entero, estou imaginando internado, TC e... Entero TC. Entero, desculpa. Entero TC e entero RM? É isso? Então, a gente aboliu o jejum, tá? Aboliu o jejum. A gente não pede jejum para nada. Mas só que aí a gente entrou em contato com os nossos médicos especialistas, né? Porque tem o médico que lauda o músculo esquelético, tem o que lauda o crânio. Aí a gente entrou em contato com os que laudam o abdômen, né? Aí um falou assim: ah, não gosto de exame com um estômago cheio, não. Então eu vou querer jejum. Entendeu? Por isso que eu falei na minha aula ali, né? Na minha apresentação. É uma particularidade de cada serviço. Os meus médicos pediram que a gente solicitasse jejum de pelo menos, né, 2 horas de sólido. Líquido não tem problema. Já a entero, que você precisa, né, tomar aquele suquinho antes, a gente faz com, esqueci o nome do negócio que a gente faz. Movilax? Aí não, isso, Movilax, desculpa. A gente faz com Movilax, não tem condições, o paciente fica lá tomando aquele negócio durante 1 hora, com chegar lá com a barriga cheia. Aí o médico que lauda as enteros solicitou um jejum de 6 horas. Para ele suportar, né, a ingestão, né, do líquido e ficar bom o exame dele. Muito bom. Deixa eu ver aqui. O que mais aqui? O Guilherme. Paciente
Deixa eu ver se é o Guilherme aqui próximo. Sim. Paciente com clearance 30-45 com indicação de contraste Clearance. clearance, desculpa. Com indicação de contraste iodado. Você realiza na prática reposição volêmica na clínica, ambiente não hospitalar? Se sim, qual protocolo utiliza? 1 hora antes, mais 3 horas depois, 100 ml por hora ou diferente? Não, a reposição volêmica é a critério do hospital. Então, se tem um exame agendado, aí o médico que opta por fazer essa reposição volêmica antes, aí depende do quadro clínico do paciente, se ele suporta, se ele não tem alguma cardiopatia que impeça essa reposição volêmica, aí isso depende muito do paciente. Lá na clínica, a gente não faz. O que acontece, Diana? Eu também tenho o mesmo problema na clínica em relação ao acesso central. Como você falou que pesquisou, você tem alguns documentos e liberaram o uso do acesso central. Você pode estar, de alguma forma, enviando esses documentos para a gente ter acesso? Eu tenho que documento? Não, que Se documento? você pode estar com... Não, você falou que fez uma pesquisa em relação ao acesso central para utilizar. Não, eu fiz pesquisa no que a gente tem de literatura hoje, para a gente chegar num melhor fluxo, entendeu? No que a gente tem de literatura hoje. Então, a gente decidiu lá, o corpo clínico da clínica, junto com o núcleo de segurança do paciente, que a injeção seria 2. Então, é baseado no que a gente tem na literatura, que é muito pouco em relação a isso, sabe? É muito pouco. Então, isso é uma Lá no decisão, COP da unidade não é permitido. a gente Porém, faz, alguns mas só médicos 2. vão, assina, fala que vai fazer e a gente acaba fazendo, né? Não tem É, jeito. é briga, Tá bom, isso aí então. é briga eterna, Obrigada, Diana. de nada. Eu estava lendo da Cíntia. A Cíntia Marciana, ela pergunta se tem alguma recomendação da norma PAD para sinais vitais antes de exames com contrastes e pensando em reações que apresentem alteração de pressão. Alguma discussão ou prática de segurança nesse sentido? Na norma PAD, Cíntia, eu não achei nada, até procurei aqui, de recomendação de sinais vitais antes de exames de contraste, mas sim para exames com sedação, tá? Qualquer tipo de sedação deve ser mantida, deve haver monitor de sinais vitais. Para segurança, para ressonância magnética, os equipamentos devem ser compatíveis com o ambiente de campo magnético, tá? Mas antes de Sabe exames qual norma de contrastados. qualidade? Sabe qual norma de qualidade que cobra sinais vitais antes de exame contrastado? Quimento. Norma Quimento. Uhum, A ONA não cobra. uhum. Agora, a Quimento, ela sim, ela é clara. Isso aí, ela é clara. A Quimento cobra. Ótimo. E que mais aqui? Alguma discussão prática de segurança nesse sentido? A Eliane perguntou: há contraindicação da injeção do contraste iodado em pacientes com pico hipertensivo? Não, não tem contraindicação. O que fazer se houver extravasamento em paciente sedado? Nossa, complicado. O paciente que está sedado, se ele é um sedado que vai fazer a recuperação anestésica dele no setor, aí a gente trata ali. Agora, se é um paciente que já vai fazer a recuperação anestésica em outro local, aí a gente orienta a equipe lá do setor de origem dele. Então, a gente tem uma orientação por escrito, então a gente, né, registra o evento, né, ele fica guardado com a gente, mas só que a equipe de origem recebe essas orientações do que tem que fazer, como que tem que proceder, e essa orientação vai para o paciente para o setor de origem. Excelente. O que fazer, aqui não tem o nome da pessoa, tá, gente? O que fazer se houver extravasamento? Ah, não, esse aqui a gente já falou. A Aline perguntou: as mantas mantenedoras têm a função de retardar a perda de temperatura do meio de contraste pré-aquecido aspirado para a seringa? No mercado, existem modelos emborrachados que podem facilitar a desinfecção. A manta mantenedora é aquele negocinho que tem uma resistência fininha que você acopla na seringa, né? É isso que é a manta mantenedora. Pode ler de novo a pergunta para mim?
Que a Boa Aline vai noite, falar. Diana. Boa noite, Aline. Boa noite, pessoal. Excelente apresentação, bem colaborativo. Na verdade, não é uma pergunta, é apenas uma informação de que as mantas mantenedoras do mercado, elas têm a função apenas exclusivamente de reduzir essa perda, né, de temperatura do meio de contraste que já vem pré-aquecido, né? E existem alguns modelos de silicone emborrachados que facilitam esse processo de desinfecção para o serviço. Daí do frasco, né? No caso, fica no frasco e não na seringa. Fica Porque a na minha. seringa. Ah, não. A minha manta mantenedora é um acessório que fica ligado na injetora. Ele é um acessório, ele tem uma resistência fininha, assim, num plástico, e ela é quentinha. Então, eu acoplo nas duas seringas e fica mantendo o que está na seringa quentinho. E Perfeito, é isso aí. eu tenho essa capa de neoprene que eu coloco, né, no frasco, que o meu frasco é de 500, que está pendurado lá no meu sistema fechado, eu coloco essa capa de neoprene nela, que evita essa perda do calor do frasco, entendeu? Do frasco. Perfeito. Obrigada, viu, Aline? Obrigada pela contribuição. Obrigada. O Eduardo comentou: acesso central, usamos fluxo máximo de 2 ml e com termo assinado pelo médico solicitante. E explicamos que o exame pode ser prejudicado na qualidade. Muito bom. Isso fica no nosso laudo, se eu não me engano. Porque como a gente faz, né, a rastreabilidade do local que é feita a injeção, então, se é acesso central, a gente registra isso no nosso prontuário, o médico tem acesso, então ele coloca no laudo, né, exame prejudicado devido à injeção de contraste em acesso venoso central a um fluxo não adequado, alguma coisa assim, se eu não me engano. Acho que parece no laudo isso. Ótimo. A Jaqueline colocou: gostaria de falar sobre acesso central. Não sei se você já comentou alguma coisa, Jaqueline, se quiser abrir o microfone para fazer a pergunta. Não, já falei, obrigada. Ótimo. Tá bom, obrigada a você. A Diana agradeceu, a Alessandra agradeceu, obrigada. A doutora Aline... Cássia, Oi, Eduardo. Eduardo? perdão, viu atrapalhar? Só uma dica que a Imagina. Jaqueline perguntou sobre acesso central. Se ela digitar no navegador diretrizes de meio de contraste CBR, ele vai aparecer um PDF para baixar e lá ele vai falar muita coisa que a Diana trouxe para nós aqui, agregou muito, e tem alguns outros temas importantes, entre eles o acesso central, falando desse fluxo de 2 ml. E aí ajuda ela, junto da gestão do serviço lá, a definir um protocolo, uma padronização. Exatamente. Ai, muito obrigada, Eduardo. Exatamente. Muito Imagina. bom, gente. Essas trocas são maravilhosas. Muito bom. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Jaqueline. Doutora Aline Moreão comentou: pico hipertensivo, o risco é de edema agudo de pulmão na tomografia quando o volume é grande. Mas acima de 180 de sistólica, penso eu. Acho que ela não conseguiu terminar o comentário. Já deve ter saído. E por último aqui, para a gente finalizar, a Lília. Vocês mantêm o contraste em estufa? Na minha unidade, Sim, deixamos até ir para a bomba. sim. A gente mantém na estufa, assim, uma quantidade mais ou menos que a gente sabe que vai ser utilizado naquele dia, né? Não fica todo o contraste do estoque na estufa, não. Tá? Então, normalmente a gente deixa no dia uns 8 frascos, né? Aí fica lá durante esses 8 frascos durante o dia que a gente vai repondo. Mas não é todo o contraste do estoque, não. Ótimo, excelente. Excelente. Parabéns a todos. Muito obrigada, viu, Aline? Obrigada, pessoal. Gostaria de agradecer. A gente passou aí um pouco do nosso horário normal, mas isso é ótimo. Eu adoro quando passa, porque quer dizer que foi rico o conteúdo, quer dizer que todo mundo gostou. E muita gente ficou ainda até esse final aqui, que é muito bom, viu, Diana? Normalmente o pessoal não fica, mas assim, a apresentação foi excelente.
muitas perguntas, fiquei muito feliz. Que bom, gente, que bom. Diana, sem palavras para te agradecer por trazer tanto conhecimento para a gente. Imagina, eu que agradeço a Parabéns, oportunidade. Quando precisar, parabéns. Olha que a gente, ó, não fala senão que a gente vai quando chamar, hein? precisar. Parabéns pelo Eu trabalho que você eu realiza. gosto de falar o que eu sei, assim, né? Trabalho numa cidade pequena, né? Tenho serviço de todos os, né, os tipos, né, de atenção, dentro de hospital, tenho dentro de clínica, e é bom, né, falar isso, porque é uma área muito pouco explorada na enfermagem, então eu adoro falar sobre essa parte, porque a gente está acostumada, né? Principalmente eu que sou professora, então eu gosto de falar isso para meus alunos, explicar que existe uma vida na radiologia da enfermagem, né? É verdade. Então, eu que agradeço a oportunidade, tá? Quem tiver dúvidas, depois, se qualquer coisa, eu passo o meu e-mail para vocês, você pode disponibilizar o meu e-mail e a gente vai trocando, né? Excelente, A gente excelente, Diana. já peguei algumas dicas aí da Ótimo, sugestão do povo aí do chat. E agradeço ótimo. novamente, muito obrigada. Muito obrigada, Diana. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, pela interação de vocês, quem colocou comentário, quem perguntou, isso é ótimo, a gente cresce, todo mundo aprende. Até eu aqui super aprendi, já estou voltando aqui para a norma do PAD, para revisão, para a gente já ver umas coisas. E assim, muito obrigada mesmo. Vocês não sabem como vocês deixam essa webinar rica, né? Obrigada mesmo. Boa noite para vocês e até a próxima webinar no final de abril, tá bom? Diana, um beijo no seu coração. Obrigada por tudo. Um Gente, boa abraço, um noite. beijo. Um Boa beijo, boa noite, noite para gente. todo mundo. Tchau, Tchau. tchau.